Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar o Teorema do Valor Intermediário. Os objetivos da aula são enunciar o Teorema do Valor Intermediário, apresentar algumas aplicações do Teorema do Valor Intermediário. Então, o que esse teorema nos diz? Suponha que f seja contínua em um intervalo fechado, da forma que AB, e seja n um número entre o f de A e o f de B, em que o f de A deve ser diferente do f de B. Então, existe um número C pertencente agora ao intervalo aberto AB, tal que o f de C é igual a n. Então, para a gente entender a ideia desse teorema, vamos utilizar esse gráfico. Então, suponha que aqui nós temos uma função f. Vocês estão vendo que essa função f está definida no intervalo fechado aqui de A até B. E, além disso, essa função é uma função contínua e o f de A é diferente do f do B. O que o teorema do valor intermediário nos diz é o seguinte: para qualquer número n entre o f de A e o f de B, neste caso eu vou escolher esse número aqui, sempre vai existir um número entre A e B. Na verdade, esse número pertence ao intervalo aberto de A até B, tal que o f desse número é igual ao n que eu escolhi. Então, vocês estão vendo que a partir desse gráfico, qualquer número n que eu escolho entre o f de A e o f de B, sempre vai existir um número C entre A e B, tal que o f desse C é igual ao n que eu escolhi inicialmente. Então, aqui nós temos uma outra situação, também de uma função f, definida no intervalo fechado de A até B. Nós temos que essa função f é uma função contínua e o f de A é diferente do f de B. Note que o f de A pode ser maior que o f de B ou o f de B maior do que o f de A. Para esse número n, então, o teorema nos diz que para esse n vai existir um número C entre A e B, tal que o f desse número C é igual a n. Mas nesse caso aqui, vocês estão vendo que, na verdade, existem 3 valores, de forma que o f desses valores são justamente iguais a n. Então, o teorema do valor intermediário garante a existência desse C, mas pode ser que exista mais de um valor de C, de forma que o f desses Cs é igual ao n que nós tomamos inicialmente. Note que se o n fosse, por exemplo, esse número aqui, neste caso existiria somente um valor de C, que seria justamente esse número aqui, pois o f desse C é igual ao n que eu tinha tomado aqui inicialmente. A gente utiliza esse teorema do valor intermediário para fazer algumas provas matemáticas desse tipo aqui. Por exemplo, mostre que existe uma raiz dessa equação entre 1 e 2, ou seja, existe um número entre 1 e 2, de forma que 4 vezes esse número elevado ao cubo, menos 6 vezes esse número ao quadrado, mais 3 vezes esse número, menos 2, é igual a 0. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar que existe uma raiz para essa equação, entre 1 e 2. A gente não precisa exibir qual é essa raiz. O que a gente tem que fazer é simplesmente mostrar que existe. Então, a gente vai aplicar, neste caso, o teorema do valor intermediário para resolver esse problema. Então, para aplicar o teorema do valor intermediário, eu preciso de uma função contínua. Então, nesse caso, eu vou pegar essa expressão aqui e vou falar que essa expressão é a minha função f. Como essa expressão, aliás, como essa função é uma função polinomial, essa função é uma função contínua, ou seja, ela vai ser uma função contínua para todo valor de x. Em particular,
ela vai ser contínua no intervalo fechado de 1 até 2, que é justamente aqui esse 1 e 2 dado no exemplo. Tá? Então, a partir desse exemplo, eu estou escolhendo aqui os elementos para que fique parecido com o enunciado do teorema do valor intermediário. Então, já tem uma função f contínua no intervalo fechado, e nós vamos justificar que existe um número c entre 1 e 2, ou seja, c pertence a um intervalo aberto de 1 até 2, tal que o f de c é igual a zero, pois se eu mostrar que existe um número c entre 1 e 2 de forma que o f de c é igual a zero, isso significa que existe uma raiz para essa equação entre 1 e 2. Sendo assim, se eu calcular o f de 1, ou seja, substituindo o 1 no lugar do x e fazendo essa conta, eu vou obter o menos 1, que é um número menor do que zero, e substituindo o 2 no lugar do x e fazer a conta, eu vou obter 12, que é um número maior do que zero. Logo, observe que o zero é um número entre o f de 1 e o f de 2. Então, fazendo um comparativo com o teorema do valor intermediário, a minha função é essa, ela é contínua nesse intervalo fechado, onde esse primeiro número aqui é o A e esse segundo número aqui é o número B, e o zero é um número entre o f de A e o f de B, ou seja, esse zero aqui vai fazer o papel do n na escrita lá do teorema do valor intermediário. Então, o teorema nos diz que existe um número c no intervalo aberto de 1 até 2, tal que o f de c é igual a zero, ou seja, se o f de c é igual a zero, substituindo o c no lugar do x aqui, nós obtemos zero. É a mesma coisa de dizer que essa equação possui uma raiz entre 1 e 2. Então, aqui nós temos o gráfico dessa função f, e note que, de fato, existe uma raiz entre 1 e 2. Aqui nós temos 1, aqui está o 2, e essa raiz é aproximadamente aqui o 1,3, como indica o gráfico. Exemplo, mostre que existe uma raiz dessa equação entre 2 e 3. Então, para resolver esse problema, nós vamos utilizar a mesma ideia anterior. Observe que essa igualdade aqui pode ser escrita dessa forma, ou seja, se o ln de x é igual a x menos raiz de x, eu vou passar esses dois elementos para o lado esquerdo, obtendo ln de x menos x mais raiz de x igual a zero. Agora, a função que eu vou escolher aqui para aplicar o teorema do valor intermediário vai ser justamente a função ln de x menos x mais raiz de x, onde essa função aqui ela vai ser contínua para todo x maior do que zero, pois essa função ela é contínua para x maior do que zero, essa aqui também e essa aqui também. Tá? Em particular, se essa função é contínua para todo x maior do que zero, ela será contínua no intervalo fechado de 2 até 3. Agora, note o seguinte, se a gente calcular aqui o f de 2, nós vamos encontrar aproximadamente o 0,11, e se eu calcular o f de 3, eu vou encontrar aproximadamente o menos 0,17, ou seja, o zero é um número entre o f de B e o f de A, onde esse zero aqui faz o papel do n lá do teorema do valor intermediário. Então, portanto, existe um número c entre 2 e 3, ou seja, c pertence a um intervalo aberto de 2 até 3, tal que o f de c é igual a zero. Se o f de c é zero, o ln de c menos c mais raiz de c é igual a zero, e reescrevendo essa expressão dessa forma aqui, nós temos que o ln de c é igual a c menos raiz de c, e isso mostra que existe uma raiz dessa equação entre 2 e 3. E com isso a gente finaliza a aula.